Você já teve aquela experiência de descobrir um filme completamente sem querer? Você tá lá rolando o catálogo do streaming num domingo à noite sem nada específico na cabeça, e uma capa diferente chama a atenção. Sinopse parece interessante, trailer promete. Você pensa tudo bem, vou dar uma chance. E 1h48 depois, você tá sentado lá com um sorriso idiota no rosto, tipo, genuinamente feliz do nada. Foi assim que aconteceu para mim com Amores Monstros. E não foi só comigo. Isso aconteceu com milhares de pessoas em Twitter em um período específico e impossível de esquecer. Outubro. Pandemia no auge. Cinemas fechados. Todo mundo preso em casa, sem saber quando aquela situação ia acabar, com aquela mistura pesada de tédio e ansiedade que só quem viveu realmente entende. E foi exatamente nesse cenário que Paramount decidiu largar esse filme direto no VOD, sem cerimônia, sem estreia em tapete vermelho, sem nenhuma daquelas máquinas de hipe que Hollywood tanto ama. O resultado, dos maiores fenômenos de boca a boca dos últimos anos. Porque quando Amores Monstros chegou nas telas dos computadores e televisores das pessoas, ele encontrou um público que precisava, desesperadamente, de uma história exatamente como essa. Um cara que tá preso no subsolo, incapaz de sair pro mundo lá fora porque é perigoso demais, que se reconecta com uma pessoa, que ama pelo rádio e decide cruzar 30 km de terreno infestado de monstros para chegar até ela. Em outubro de 2020, essa metáfora era tão certeira que doía. Todo mundo se sentia preso em algum lugar. Todo mundo tinha alguém de quem sentia falta. E o Joel, esse protagonista, desayitado e completamente adorável interpretado pelo Dylan, era aquela vontade coletiva que a gente sentia de simplesmente ir até quem a gente ama, mesmo como o mundo inteiro parecendo hostil lá do lado de fora. Mas antes da gente entrar fundo nessa história, me deixa te fazer uma pergunta mais direta. Quando foi a última vez que um filme de aventura te fez sentir alguma coisa de verdade? Não aquele nossa, que achou incrível, não legal, me entreteve por 2 horas, mas aquele sentimento mais profundo de ser do filme como uma perspectiva diferente sobre coragem, sobre amor, sobre o que você é capaz de fazer quando finalmente decide parar de ter medo. Porque Amores Monstros tem o poder de fazer isso? E faz de um jeito absolutamente inesperado. No papel, esse projeto não deveria funcionar tão bem assim. Pensa, é um filme de ficção científica pós-apocalíptico com monstros gigantes criados por computador. Um herói que é sumidamente medroso e péssimo em combate, um cachorro que se torna personagem central, um romance adolescente no coração da trama, humor leve e doses generosas de emoção. E uma combinação que, nas mãos erradas, vira um caos total, uma confusão de gênero sem identidade, sem alma. Mas o diretor Michael Matthews, cineasta sul-africano, que praticamente ninguém no circuito mainstream conhecia antes desse projeto, conseguiu algo raro, equilibrar absolutamente tudo isso com uma precisão que de seus críticos, público e até os próprios especialistas em VFX de Hollywood completamente boquiabertos. Aliás, falando nisso, sabe que esse filme, feito com apenas $30 milhões de orçamento, foi indicado ao Oscar de Melhores Efeitos Visuais em 2021, concorrendo de igual para igual com filmes que custarão 3, 4, 5 vezes mais. Quando o canal Corridor Crew, aqueles caras especialistas em efeitos visuais do YouTube, analisarão as cenas, a reação deles foi de espanto genuíno. Eu entendo porque isso foi indicado ao Oscar, disse dos analistas. Para quem realmente entende do assunto, o que a equipe técnica de Amores Monstros fez com aquele orçamento verá o milagroso. Mas os efeitos especiais são só pedaço do que faz esse filme funcionar. O outro pedaço tem nome, Dylan O'Brien. Para quem não acompanha de perto a carreira desse ator, aqui vai um contexto rápido e importante. Dylan ficou famoso por Maze Runner, a trilogia de ficção científica Young Adult que foi enorme entre 2014 e 2018. Durante as filmagens do segundo filme, ele sofreu um acidente grave no set que o tirou de circulação por bom tempo. E quando ele voltou, o momento do Maze Runner já tinha passado, o hip tinha esfriado e a pergunta que ficou no ar foi: o que acontece agora com esse cara? Amores Monstros responde essa pergunta com clareza total. O papel de Joel Dawson,
parece criado especificamente por Dylan. Não porque é tecnicamente exigente o cheio de nuances dramáticas elaboradas, mas porque é genuíno de jeito difícil de fabricar. Joel é o tipo de personagem que você desde o primeiro segundo porque você segunde porque você sente que ele é real. Ele não é o herói perfeito dos blockbusters de ação. Ele é o cara que congela quando precisa agir, que fica com nojo de monstros quando deveria estar matando eles, que mantém diário detalhado com desenhos das criaturas, que encontra pelo caminho porque não tem mais nada para fazer. Ele é em essência merda paixonado tentando ser corajoso num mundo que exige coragem. Agora, tem mais uma camada nessa história, que a gente precisa tocar já no começo. Amor e Monstros não é só sobre cara indo encontrar a namorada. É sobre o que significa crescer quando o mundo acabou antes de você terminar de crescer. É sobre aprender que o tipo de força que você precisa nem sempre é o tipo que você imagina que precisa. É sobre construir família com quem você encontra pelo caminho. Como veterano de sobrevivência dural e como uma menina de 10 anos que provavelmente sabe mais sobre o mundo pós-apocalipse do que você jamais vai saber. É sobre cachorro chamado do que vai partir o seu coração de jeito que você definitivamente não esperava. No decorrer desse roteiro, a gente vai explorar cada uma dessas camadas com cuidado. Vamos falar do desenvolvimento do projeto, que começou lá em 2012 como nome de Monster. Problem se levou 8 anos para finalmente chegar nas telas. Vamos mergulhar nas filmagens realizadas na Austrália, nos desafios enormes de criar criaturas completamente digitais que parecem reais e ameaçadoras sem custar uma fortuna. Vamos analisar cada personagem principal, cada escolha de direção, cada detalhe técnico que faz esse filme ser tal. E vamos falar da receptório, da indicação ao Oscar que ninguém havia vindo, de como filme lançado direto em streaming, sem propaganda massiva, sem estreia tradicional em cinemas, vira um fenômeno cult no espaço de semanas. Mas acima de tudo, vamos entender por que Amor e Monstros é o tipo de filme que fica, que não sai da sua cabeça dias depois. Que você recomenda para todo mundo como aquela, energia de confia em mim, só assiste que você não vai se arrepender. Porque esse filme merece ser lembrado com carinho, merece ser discutido com atenção e entusiasmo, e merece muito mais destaque do que normalmente recebe nas conversas sobre o melhor que o cinema produziu nos últimos anos. A gente começa agora. Tudo bem? A gente acabou de fazer a abertura e já ficou claro que esse filme tem muito mais dentro dele do que a maioria das pessoas imagina. Então agora vamos montar o quadro completo. Quem fez esse filme? De onde veio? Quem está na tela? Quanto custou? Amor e Monstros é filme americano de aventura e ficção científica de 2020, como uma pegada forte de coming of age, aquelas histórias de amadurecimento que a gente ama tanto. Ele foi produzido pela Paramount Pictures nos Estados Unidos e distribuído internacionalmente pela Netflix. Com duração de 18 minutos, ele cobre exatamente o espaço que precisa cobrir, sem gordura, sem enrolação, sem aquele típico problema de filmes de acabo modernos que ficam 20 minutos além do necessário só para parecer mais épicos do que o orçamento foi de aproximadamente $30 mil, para quem não tem noção do que isso significa na escala de Hollywood. É pouco. É menos do que muitos filmes gastamos em marketing. É menos do que a maioria dos blockbusters de ação gasta nos primeiros 2 meses de pré-produção. Para ter uma referência, Vingadores Ultimato custou mais de $350 mil. Homem, Aranja, sem volta para casa custou cerca de $200 mil. Com $30 mil, você está operando num mundo completamente diferente e justamente por isso que o que a equipe de Amor e Monstros fez é tão impressionante. Michael Matthews é cineasta sul-africano que, antes de Amor e Monstros, era praticamente desconhecido no circuito mainstream internacional. Seu único longa-metragem anterior foi Five Fingers for Marseille, western sul-africano de 2017 que teve boa recepção mas circulou em mercados muito limitados. Então, quando veio a notícia, em outubro de 2018, de que ele ia dirigir projeto da Paramount com Dylan O'Brien, muita gente na indústria levantou a sobrancelha. Quem é esse cara? A resposta veio como filme.
Matthews demonstró un control de tonal impresionante, aquella capacidad rara de misturar asao, comedia, emoção e horror de criaturas sem deixar nenhum desses elementos engolir a os outros. Ele sabe quando acelerar e quando respirar, sabe quando o humor serve para aliviar a tensão e quando a emoção precisa de espaço para pulsar de verdade. E sabe, acima de tudo, como trabalhar com atores para criar personagens que você realmente se importa. Agora o elenco, porque esse cast merece uma apresentação à altura. Dylan O'Brien como Joel Dawson é o coração absoluto do filme. Dylan tinha 29 anos quando as filmagens começaram em março de 2019 na Gold Coast, na Austrália. Como já mencionado, ele vinha de período difícil na carreira depois do acidente no set de Maze Runner, a cura mortal em 2016, onde sofre fraturas no rosto, uma concussão e outros ferimentos serios durante uma cena de acao. Quando voltou, terminou o terceiro, mas Runner e aí ficou naquele limbo, que atores de franquia young adult costumam querer quando a saga acaba, Amor e Monstros foi a oportunidade perfeita. O coordenador de stunts, Glenn Sutter foi especialmente escolhido pro projeto justamente porque já tinha trabalhado com Dylan no retorno ao Maze Runner, conhecia ao corpo do ator, sabia como maximizar o que ele conseguia fazer de forma segura, do Jessica Henwick como Amy é o centro emocional do arco do Joel, mas ela faz muito mais do que só ser o objetivo de uma jornada. Amy tem sua própria história, seu próprio desenvolvimento. E Henwick é que fica conhecida por Game of Thrones, e pelos programas da Marvel na Netflix, como Punho de Ferro e os Defensores True. Uma vulnerabilidade e uma força que tornam o personagem muito mais interessante do que uma simples garota do fim da história. Tem detalhe divertido nos bastidores. A preparação de Henwick para esse papel exígio, que ela escondesse suas habilidades físicas, não que desenvolvesse. Depois de anos treinando para os papéis na Marvel, ela chegou em Amore. Monstros precisando se mover de forma menos competente, mais natural, menos treinada. Porque Amy não é uma guerreira de artes marciais, é uma sobrevivente comum tentando se virar no fim do mundo daí. Michael Rooker como Clyde é dos presentes inesperados do filme. Rooker, que o público brasileiro conhece bem como Yondo de Guardiões da Galáxia, interpreta esse veterano de sobrevivência dural que encontra Joel no meio do caminho e se torna uma espécie de figura paterna acidental. Ele é engraçado e seco, tem aquela dureza que Rooker entrega como ninguém, mas tem também esse coração que vai se revelando de sobrevivência duro que a química entre ele e Dylan O'Brien é uma das melhores surpresas do filme. E Ariana Greenblatt como Mino completa o trio central desse treco da jornada. Greenblatt, que mais tarde seria reconhecida por Barbie 2023. Tinha 12 anos durante as filmagens e entrega uma performance que equilibra a seriedade de quem cresceu no mundo pós-apocalipse com a leveza de uma criança que ainda encontra alegria nas pequenas coisas. Mino sabe matar monstros, melhor do que adultos, isso fica claro, mas anda olha pro mundo como uma curiosidade, que é completamente refrescante. Ainda knowing como Cap, o vilão da história, é uma adição interessante que aparece no terceiro ato com uma ameaça de natureza completamente diferente dos monstros. Aqui fica dos comentários mais inteligentes do roteiro, escrito por Brian Duffield e Matthew Robinson. O maior perigo no mundo pós-apocalipse não necessariamente é criatura gigante. E às vezes são outros humanos, Dariette Modog, o boy, como é chamado no filme. Os 6 que interpretaram o personagem foram labrador chamado Hiro no papel principal e 2 como seu duplo, ambos treinados por Zelle Bullen. A relação do Joel com Boy é dos pilares emocionais do filme, e a gente vai falar muito sobre isso no capítulo de personagens e agora a produção. Como esse projeto nasceu? O desenvolvimento começou em junho de 2012, quando a Paramount adquiriu roteiro original de Brian Duffield intitulado Monster Problems. O projeto foi descrito desde o início como road movie pós-apocalíptico na veia de Mad Max e Zumbilandia, mas como uma história de amor no coração. A comparação que os próprios produtores usavam era
uma aventura pós-apocalíptica com o espírito emocional de filme de John Hughes. John Hughes sendo o lendário diretor de Curtindo a Vida Adoidado, o Clube dos Cinco e vários filmes teen icônicos dos anos 80 e boa ideia, sim. Mas o projeto ficou parado por anos. Isso é extremamente comum em Hollywood. Roteiros são comprados, ficam em desenvolvimento, passam por múltiplas vezes, perdem financiamento, ganham financiamento, perdem elenco, ganham financiamento, ganham elenco novo. O processo de transformar uma ideia em tela pode levar uma eternidade. No caso de Amor e Monstros, foram 6 anos entre a aquisição inicial do roteiro e o início das filmagens. Só em outubro de 2018 a coisa engrenou de verdade, Dylan O'Brien entrou como protagonista e Michael Matthews foi confirmado como diretor. A partir daí, o restante do cast foi se juntando ao longo dos meses seguintes. Em março de 2019, Michael Rooker e Ariana Greenblatt estavam confirmados. Em abril, Jessica Henwick e Dan Ewing completaram o elenco. A decisão de filmar na Austrália, especificamente na Gold Coast, no estado de Queensland, foi tanto prática quanto estética. A paisagem australiana oferecia essa mistura única de elementos naturais exuberantes com infraestrutura de produção de qualidade que o orçamento de 30 milhões exigia. E tem resultado visual que qualquer que assista o filme vai reconhecer aqueles campos abertos, aqueles seios imensos, aquela sensação de escala, que faz o mundo dos monstros parecer real. As filmagens principais acontecerão de março a maio de 29, apenas 2 meses de shooting. Com toda a complexidade do que precisava ser capturado, cenas de asao com criaturas que só existam digitalmente, sequências emocionais delicadas, stunts elaborados, isso é feito considerável. Dotonafia, a fotografia ficou a cargo de Lachlan Minle, o mesmo diretor de fotografia de Stranger Things. E o produtor Sean Levy comentou publicamente que o filme se beneficiou imensamente do trabalho de Minle. Levy, alias, é o mesmo produtor de filmes como Stranger Things, Free Guy e Deadpool em Wolverine. Não é novato, e a escolha de Matthews para dirigir mostra que ele viu algo especial nesse cineasta sul-africano pouco conhecido. Os efeitos visuais ficaram com 2 empresas, Mill Film e Moving Picture Company, MPC. A trilha sonora foi composta por Marco Beltrami, nome respeitado em Hollywood, que já assinou filmes como Logan, World War Z e A Quiet Place. Parte 1 do 2 junto formou a espinha dorsal de projeto que, contra todas as expectativas, se tornou dos filmes mais queridos e inesperados de 2020. Mas antes de começar a contar o que acontece, preciso te colocar dentro do mundo desse filme, porque Amor e Monstros faz uma coisa que muitos filmes de ficção científica tentam e poucos conseguem de verdade, constrói universo inteiro em poucos minutos de tela sem te fazer sentir que está sendo bombardeado de informação. O mundo de Amor e Monstros começou como um asteroide, especificamente o Agatha 616, rochedo espacial em rota de colisão com a Terra. Os governos do mundo entraram em pânico e fizeram a única coisa que sabiam fazer, lançaram uma quantidade absurda de mísseis químicos para destruir a ameaça antes que ela chegasse. Funcionou. O asteroide foi destruído. O planeta foi salvo, exceto que não foi. Porque os mísseis continham compostos químicos que, ao explodirem na atmosfera, jogaram de volta para a superfície da Terra, e essas substâncias químicas fizeram algo que ninguém previu, mutaram todos os animais de sangue frio do planeta. Formigas, baratas, sapos, lagartos, caranguejos, minhocas, lesmas, crocodilos quente acordo, cujordo, sangue não fosse quente acordo diferente. Muito maior, muito mais agressiva, muito mais letal. O evento ficou conhecido como a Monster Apocalypse. E o resultado foi catastrófico de uma escala que é difícil de processar. Dentro do primeiro ano, 95% da população humana foi eliminada. Não por guerra, não por doença, por criaturas que antes eram inofensivas e agora eram máquinas de destruição do tamanho de edifícios. Os militares tentaram reagir, tentaram combater, e no processo também foram diezmados.
O que restou da humanidade fez, a única coisa que podia fazer foi para baixo da terra, literalmente. 7 anos depois desse evento, os sobreviventes vivem em colônias subterrâneas espalhadas pelo que restou da civilização. Comunidades fechadas, autogeridas, que dividem recursos e responsabilidades, sem a superfície apenas, quando absolutamente necessário, e passamos todo tempo tentando reconstruir algum senso de normalidade num mundo que não tem mais nada de normal. Estava saindo de Fairfield com a namorada, amei quando o caos começou, e os dois foram separados quando os carros das famílias foram em direções diferentes durante a evacuação. Ele prometeu para ela que ia encontrá-la. E aí, antes que pudesse fazer qualquer coisa a respeito dessa promessa, viu os pais serem mortos quando monstro esmagou os carros deles. Num segundo, Joel perdeu a família, o mundo como ele conhecia. 7 anos depois, ele tem 23 anos, vive na colônia subterrânea e carrega esse peso de uma promessa não cumprida. Mas tem detalhe muito específico sobre Joel que o roteiro estabelece logo de cara. Como uma honestidade quase desconcertante, ele é péssimo em situações de perigo. Enquanto todo mundo na colônia tem uma função, na luta pela sobrevivência, caçadores guerreiros, exploradores, Joel congela, literalmente para no lugar quando o estresse bate. É uma resposta fisiológica que ele não consegue controlar, e que a colônia já aprendeu a trabalhar em torno dela relegando Joel para a cozinha. Ele é o cozinheiro da colônia, o cara que prepara a comida enquanto os outros enfrentamos monstros lá fora. Isso poderia ser apresentado como uma falha vergonhosa. O roteiro de Brian Duffield, com revisões de Matthew Robinson, faz algo mais interessante. Apresenta isso como uma parte completamente compreensível de quem Joel é. Você não é menos pessoa por ter medo. Você não é menos digno de amor por não ser o guerreiro mais forte do grupo. Joel sabe disso na teoria. Na prática, é difícil acreditar nisso quando você de ver do mundo ao redor parece tão capaz e você se sente tão inútil. Para piorar a situação, é problema que vai além do trabalho. Joel é a única pessoa da colônia que não formou par romântico. Literalmente todos os outros sobreviventes encontraram algo em. E Joel anda pensa na Amy, a garota que ele prometeu encontrar. A garota que ficou do outro lado de 1 km de superfície infestada de monstros. E toda vez que fala com Amy, aquela promessa volta à tona com mais peso. Então, quando chega o incidente que muda tudo, ele não é nenhuma surpresa, mas muda o Joel de dentro para fora. Uma formiga gigante penetra a colônia durante ataque. Na confusão que se segue, membro da comunidade chamado Connor morre. Joel congela, como sempre. Vê tudo acontecer e não consegue agir. E depois que é ameaça e controlada pelos outros, fica com aquela sensação familiar de ser o único que não conseguiu fazer nada do si. Só que dessa vez, algo quebra dentro dele. Numa conversa pelo rádio com Amy logo depois do ataque, Joel percebe que não aguenta mais aquela vida. Percebe que ficar no subsolo esperando futuro que nunca vai chegar não é vida. E percebe que a única coisa que ainda lhe dá sentido é aquela promessa que fez quando tinha 16 anos. E deciso parece completamente irracional. Estes dois na colônia tentam demovê-lo. A jornada exige nível E de sobrevivência, uma escala que mede capacidade de enfrentar o mundo de superfície, e Joel está longe disso. Mas às vezes a coisa mais irracional do mundo é também mais necessária. Joel pega seu diário, caderno onde ele anota e desenha cada criatura que já ouviu falar numa tentativa de entender o mundo lá fora, coleta suas provisões e sobe à superfície pela primeira vez. O que acontece nos momentos iniciais da jornada é o mesmo tempo hilário e aterrorizante, e é aqui que o tom do filme realmente se estabelece de vez. Joel não é herói de ação. Ele é cara comum tentando sobreviver num mundo que foi literalmente projetado para matar. Ele escorrega. E quando encontra o primeiro perigo de verdade, congela de novo. Mas a jornada não vai de Ixa, lo congela para sempre, porque nesse ponto da história ele encontra Boy. Boy é contra Boy, mas este dobrador que estava sozinho na superfície,
sobrevivendo de algum jeito nesse mundo hostil. E aqui o roteiro usa detalhe elegante do world building, animais de sangue quente não foram afetados pelas mutanças, cachorros, pássaros, mamíferos em geral, continuaram exatamente como eram antes. Num mundo onde tudo de sangue frio virou monstro, o melhor amigo do homem continua sendo o melhor amigo do homem. A forma como Joel e Boy se encontram é muito bem construída. O caos aparece de jeito que poderia ser perigoso. Joel não sabe imediatamente se é aliado ou ameaça. É exitoso antes do reconhecimento mútuo de uma genuidade linda. Quando Joel finalmente percebe que tem cachorro fazendo companhia naquela solidão assustadora, expressão no rosto, do Dylan O'Brien diz tudo sem precisar de uma linha de diálogo. Com Boy ao lado, Joel continua a jornada com pouco mais de confiança, mas a superfície não tarda em lembrar que 130 km de terreno infestado de monstros não vai ficar tranquilo, só porque agora tem cachorro. As primeiras criaturas que ele enfrenta são representativas do que o filme vai apresentar durante toda a jornada, ameaças vindas de coisas que antes eram completamente banais. Uma minhoca gigante, sapo enorme, criaturas que, em tamanho normal, voquinem notária, e que agora são letais de formas que fazem a imaginação trabalhar de jeito muito perturbador. É aqui nesse primeiro ato que o roteiro estabelece uma das ideias mais inteligentes do filme O Diário do Joel como ferramenta narrativa. Ele não sabe quais criaturas são perigosas e quais são inofensivas. Aprende no caminho, documenta o que descobre, e esse processo de aprendizado em tempo real cria uma tensão que é perfeitamente calibrada. O que nunca sabe, junto com Joel, se a próxima coisa que ele vai encontrar é mortal ou não. E é essa incerteza constante que faz a jornada funcionar tão bem. Então, Joel está na superfície, Boy ao lado. E a habilidade de sobrevivência de alguém que passou os últimos 7 anos numa cozinha subterrânea. Boa sorte! A jornada do segundo ato de Amor e Monstros funciona como road movie clássico, onde as pessoas que você encontra pelo caminho mudam com você mais do que qualquer destino jamais poderia. E as duas pessoas mais importantes que Joel encontra aparecem quase sem aviso. Clyde e Minho? Ele surge da floresta como uma visão que mistura admiração e estranhamento. Homem durão na casa dos 40, veterano de tudo que o mundo pós Apocalipse pode oferecer. É uma criança de 10 anos que parece saber muito mais sobre vivência do que qualquer adulto da história. Eles encontram Joel no momento em que ele provavelmente ia morrer, e em vez de continuar o caminho deles, decidem parar do porquê. Essa é uma das coisas lindas da escrita do filme. Clyde não tem uma razão grandiosa. Não tem nenhuma obrigação, como esse estranho desagitado que encontrou na superfície. Mas reconhece algo em Joel. Talvez a obstinação de alguém que decidiu que vai em frente mesmo não tendo a menor ideia do que está fazendo, e sente senso de responsabilidade que ele claramente não pediu, mas claramente não consegue ignorar. Então ele ensina. E o que Clyde e Minho ensinam a Joel é, provavelmente, o detalhe mais inteligente do world building do filme inteiro. Nem todos os monstros são perigosos. Isso pode parecer óbvio em retrospecto, mas dentro da lógica do mundo do filme é uma revelação enorme. Joel passou a vida olhando para o mundo de superfície como lugar de morte garantida. Monstro apareceu, corra. Monstro apareceu, esconda. Todo monstro é ameaça, simples assim do todo me ameacim. O problema de Joel e o problema da maioria dos sobreviventes que vivem em pânico é que nunca aprendeu a diferenciar dos. Essa lição vai além da sobrevivência imediata. É uma metáfora que o filme vai desdobrar com elegância até o final. O maior erro que a gente comete por medo é tratar tudo como ameaça antes de entender o que realmente é. Faz sentido como sobrevivência. Faz sentido como comentário sobre como a gente lida como desconhecido na vida real. Quando Clyde e Minho seguem o caminho deles, Clyde dá a Joel presente de despedida, uma granada. Uma única granada. É o tipo de gesto que parece funcional na superfície, ferramenta de sobrevivência simples, mas carrega peso emocional de quem está dizendo, eu acredito que você vai chegar lá.
Para Joel, que não estava acostumado a que alguém acreditasse muito em suas capacidades de sobrevivência, isso significa mais do que qualquer coisa que Clyde poderia ter dito com palavras. Dati jornada continua, e jornada continua, e Joel começa a mudar. Não de forma dramática, não com aquela virada de roteiro artificial, onde o personagem acordou diferente do dia para a noite. É gradual. E ele para de congelar em cada situação de tensão, começa a ler o ambiente, começa a confiar no instinto de boi, porque boi, como todo animal de sangue quente, tem uma percepção do mundo que Joel não tem. Num momento de virada emocional no meio do segundo ato, Joel encontra uma casa abandonada, ela descobre robô chamado Mavwens, uma inteligência artificial companheira que sobrou do mundo anterior, ainda com bateria suficiente para funcionar. Como Mavwens como intermediário de comunicação, ele consegue falar com Aime de jeito diferente das conversas curtas pelo rádio. E nessa conversa, Aime descreve colônia de uma comunidade estabelecida num transatlântico ancorado na costa e Joel percebe que está perto, muito mais perto do que era no começo. E vê macina que muita gente não espera. Boicois more, num ataque de criatura. Que mais que mais, rápido do que qualquer. Dos dois poderia reagir. O cão é atingido e fica gravemente, ferido chacaragire. Joel entra num modo de cão que ele nunca tinha operado antes, sem pensar, sem calcular, sem congelar, e usa exatamente a granada que Clyde deu para eliminar a América. E na confusão depois do perigo, Joel explode como cachorro, grita com, ele pelo susto, pela tensão acumulada, pela adrenalina que não tem para onde ir, boia baixa a cabeça e na floresta. É o momento mais doloroso do filme e é fascinante como o roteiro usa isso. Não como drama decorativo, como revelação de personagem. Joel no ápice de momento difícil machuca o ser que estava ao lado dele a jornada toda. Não com intenção, mas com descuido emocional. E a ausência de boi imediatamente faz tudo parecer mais silencioso, mais ameaçatório. Ele o encontra, pede desculpa. E a reconciliação entre os dois, filmada de forma simples, sem trilha sonora épica, sem discurso e das cenas mais genuínas do filme inteiro. Coberto de sanguessugas que o envenenam gradualmente, Joel finalmente chega. Desmaia nos arredores do transatlântico de Aime, e acorda exatamente onde prometo que estaria 7 anos atrás. O reencontro com Aime não é o que Joel esperava, não é o que o público esperava. Aime está contente em vê-lo, claro que está, mas os 7 anos passaram de forma muito diferente para ela do que para ele. Joel passou esses anos vivendo no passado, segurando aquela promessa, como o centro da sua existência. Aime viveu o presente, construiu uma vida nova, se tornou outra pessoa. Há carinho entre eles, há conexão. Mas aquele amor de adolescência que Joel alimentou por toda a jornada, a realidade é mais complicada do que a fantasia que ele construiu pelo rádio. É momento que o filme não resolve de forma barata. Não há uma cena de reconciliação mágica que desfaz de tudo. Joel precisa sentar com essa descoberta, que talvez a jornada inteira não fosse tanto sobre encontrar Aime quanto sobre encontrar a si mesmo. Mas a história não termina aí, porque Cap aparece. Cap, interpretado por Dan Ewing, como uma vilania que começa suave e fica perturbadora. É o líder de grupo de piratas humanos que operam na costa. E ele se apresenta como amigo, como aliado, como protetor da colônia. Assim te veres como presente. Seja bem-vindo. E a colônia, que não tem muita capacidade de defesa, aceita sem questionar demais. Joel percebe o problema. Quando reconhece as berries, são as mesmas que Clyde Mino ensinará a não comer, venenosas, demais. E, no coteado, quando acorda, toda a colônia está acorrentada numa praia. E o plano de Cap torna-se completamente claro. Mas Cap tem outro recurso, caranguejo gigante acorrentado, controlado à força, que ele usa como arma. E é aqui que toda a jornada do Joel converge num único momento porque ele olha para o caranguejo, para o monstro que está causando o caos que está destruindo tudo ao redor.
e veo que Clyden shino ver uma criatura dor. Uma criatura que não escolheu estar ali. Uma criatura que foi capturada e forçada a servir como arma, não é um inimigo. Não é um inimigo. Eu la tira na corrente elétrica, que prende o caranguejo. Liberta-o, e a criatura, livre, finalmente livre, vira-se contra o único inimigo real da história, o cape sua tripulação, cujo navio é destruído, o em ameaça se foi. O que sobra é uma Joel, que chegou ao destino, salvou as pessoas que precisava salvar, e descobriu que a pessoa que era quando começou a jornada não é quem, ele precisa ser daqui para frente. Não pro subsolo, de volta à superfície, agora liderando sua própria colônia para cima, inspirando outras comunidades via rádio a abandonarem os bunkers e tentarem uma vida acima da terra. O diário de criaturas que ele manteve durante toda a jornada vai virar um guia compartilhado. O homem que congelava em qualquer situação de perigo agora é você que diz: o mundo lá fora é assustador, mas é possível. Você consegue de boi ao lado. Sempre. Tem filmes que funcionam pela história. Tem filmes que funcionam pelos efeitos. E tem filmes que funcionam porque os personagens são tão reis, tão bem construídos que você se esquece que está assistindo atores numa tela. Amor e Monstros está firmemente nessa última categoria. Cada personagem carrega um peso específico dentro da narrativa e as performances do protagonista ao cachorro entregam nuances que sustentam o filme, muito além do entretenimento de superfície. Joel Dawson, Dylan O'Brien. Joel é, tecnicamente, o tipo de protagonista que poderia irritar. Ele toma a decisão que está na vez. Ele é, por praticamente todo o primeiro ato, a pessoa menos competente em qualquer situação onde se encontra. Em mãos menos habilidosas, seja no roteiro, seja na performance, esse personagem vira uma fonte de frustração. O que O'Brien faz de identificação. O que O'Brien faz é transformar cada uma dessas fraquezas em razões para torcer. Não porque Joel seja corajoso apesar do medo, mas porque é exatamente o medo que faz você querer que ele consiga. O'Brien captura algo que muitos atores de ação perdem completamente. A diferença entre um personagem que finge ter medo e um personagem que tem medo. Joel não está performando em segurança. Ele está vivendo ela. E o talento de O'Brien em injetar humor nessa vulnerabilidade é o que equilibra tudo. Há uma sequência no filme onde ele tenta, repetidamente, passar por uma área infestada usando um método que claramente não está funcionando e a expressão no rosto de Dylan, uma mistura perfeita de determinação, pavor e incredulidade consigo mesmo. Arranca gargalhadas sem nunca ser da lógica do personagem. Ele não vira comédia, continua sendo drama, e ao mesmo tempo faz você rir. A evolução de Joel ao longo da jornada é, segundo críticos, capturada de forma orgânica, sem aquela virada abrupta artificial de roteiro, onde o personagem simplesmente aprende a ser corajoso num momento de crise. O crescimento acontece em camadas. Uma decisão pequena. Uma sobrevivência inesperada. O erro que ele não repite. Essa definição espontânea diz tudo sobre como O'Brien entendia os dois personagens do Toy Boy Hero Australian Kelpie Sim. Vamos falar do Boy como personagem, porque ele é, sem discussão, um dos personagens mais importantes do filme e tecnicamente não fala uma única palavra, uma pequena correção do que foi mencionado antes. Boy não é um labrador. Ele é interpretado por Hero, e Hero em particular demonstra uma capacidade de reagir e situações de forma que parece completamente intencional e dotua. A treinadora responsável, Zelly Bullen, com 25 anos de experiência trabalhando com animais em produções cinematográficas, afirmou que o vínculo entre O'Brien e Hero foi o mais intenso que ela já presenciou em toda a sua carreira. Em todos os meus anos fazendo o que fazemos, provavelmente é o vínculo real mais forte fora das câmeras que já tivemos entre um animal e um ator, disse Bullen. E essa conexão genuína e palpável na tela. O diretor Michael Matthews confirmou que Hero aparece em cerca de 80% de todas as cenas com o cão, enquanto Doge, o duplo, entrou apenas nas situações que exigiam maior risco ou complexidade logística, o que Boy representa narrativamente é igualmente importante.
Num mundo onde todo animal de sangue frio se tornou ameaça, voy a prova de que o mundo anda tem lugares seguros, de que nem tudo que sobrevive a monster apocalipse é perigoso. Ele também me espelha o estado emocional do Joel de formas que o roteiro usa como inteligência. Quando Joel está mais confiante, voy avança junto. Quando Joel falha emocionalmente, como no momento de explosão que quase os separa, e voy que absorve o impacto mais visivelmente. E quando Boy salva Joel de sapo gigante logo, no começo da jornada, o filme estabelece algo simples e poderoso. Às vezes o que você mais precisa não é de guerreiro. É de alguém que simplesmente não vai embora. Sim, Clyde. Michael Rooker Clyde é o tipo de personagem que Michael Rooker parece ter nascido para interpretar. Dural, seco, eficiente, como uma camada de humanidade escondida, debaixo de toda aquela casca. Espera que só vai aparecendo se você prestar atenção. O que o roteiro faz de inteligente com Clyde é evitar a tentação de transformar-lo num mentor de discurso grandioso. Clyde não tem falas inspiracionais. Ele tem aquis. Ele ensina, Joel mostrando, não explicando. E quando ele deixa algo importante sobre sua história vazar, a forma como terminou com Mino, o que ele perdoe no caminho, vem de forma oblíqua, quase casual, como quem não quer que pareça que está sendo vulnerável. Rooker conhece esse território muito bem. Depois de anos em The Walking Dead e como yondo nos filmes da Marvel, ele tem domínio completo do personagem que parece rude mas guarda afeto. O que ele entrega aqui é, na opinião de muitos críticos, dos trabalhos mais completos da sua carreira, especialmente considerando o tempo de tela relativamente curto que tem. Cada cena com Clyde vale o dobro porque Rooker nunca desperdica momento. A química entre ele e O'Brien é uma das surpresas mais agradáveis do filme. E nos momentos onde os dois se entendem, onde a experiência do e a disposição do outro convergem, o filme brilha. Mino Ariana Greenblatt tinha 12 anos quando filmou Amor e Monstros e entregou uma das melhores performances juvenis de filme de aventura dos últimos anos. O que torna Mino fascinante como personagem é que ela é simultaneamente a pessoa mais competente e a mais divertida de cena que aparece. Ela matou seu primeiro monstro antes dos 10 anos. Isso fica claro sem que ninguém precise dizer. Mino se move pelo mundo pós-apocalipse com uma naturalidade que Joel, com todo o seu tempo de vida, jamais vai ter. E ainda assim mantém uma curiosidade sobre o mundo, sobre pessoas, sobre histórias, sobre como as coisas irão manter, que é completamente dissonante com o nível de dureza que sua história implica. Greenblatt equilibra isso com uma leveza que poderia facilmente escorregar para a artificialidade e não escorrega. Mino não é uma criança adulta performática. É uma criança que simplesmente cresceu num mundo diferente e que dentro desse mundo ainda é uma criança. Anos depois, Greenblatt seria reconhecida internacionalmente por Barbie, de 23, mas quem viu Amor e Monstros na época já sabia que essa garota tinha algo especial. Amy. Jessica Henwick Amy é o personagem mais subvalorizado do filme nas discussões gerais e merece mais atenção do que costuma receber. E ele construiu uma versão de Amy na cabeça durante 7 anos. Uma versão preservada, imutável, que serviu de âncora durante toda a solidão da vida no bunker. O trabalho de Henwick está em mostrar sutilmente e sem fazer isso explícito que Amy ele nunca parou de crescer enquanto. Há uma diferença de energia entre Amy quando fala com Joel pelo rádio, mais gentil, mais nostálgica. E é Amy que Joel encontra pessoalmente, mais segura, mais presente, mais complexa. E Henwick navega essa diferença sem tornar nenhuma das duas vezes menos verdadeira doteiro de não entregar final romântico simples entre Joel e Amy é usada e Henwick entrega exatamente o que é necessário para fazer-la funcionar, não fresa, não rejeição, mas a gentileza honesta de alguém que cresceu além de relacionamento sem por isso diminui. Juntos, Joel, Boy, Clyde, Mino e Amy formam conjunto de personagens que em última análise, o coração de tudo que funciona em Amor e Monstros. Os monstros são impressionantes. Tem uma frase que o produtor Sean Levy disse numa entrevista sobre Amor e Monstros que resume perfeitamente o processo de trazer Michael Matthews a bordo. Com grande risco vem grande recompensa.
E Matthews foi exatamente esse diretor no qual tomamos grande risco que se traduziu em enorme recompensa. O homem que a Paramount escolheu para dirigir esse projeto tinha único longa-metragem no currículo, um western sul-africano de 2017 chamado Five Fingers for Marseille, que correu em festivais com boa recepção crítica, mas que, honestamente, a maioria das pessoas nunca vai ter ouvido falar. Então, quando voce e estúdio de Hollywood com $30 milhões na mesa e elenco encabeçado por Dylan O'Brien, e voce decide confiar na estratégia, esse cara há uma aposta enorme acontecendo de You, como que diretor sul-africano, com uma carreira ainda em construção, entregou dos filmes mais bem equilibrados tonalmente de 2020. A resposta começa com uma filosofia clara sobre o que Matthews não queria fazer. Regisao do glossy artificial em cada entrevista que de antes e depois do lançamento, Matthews foi consistente num ponto central. Ele não queria que o filme parecesse produto de estúdio fabricado. Meio foco principal era garantir que o filme parecesse tangível em termos da aventura e dos monstros. Embora quisesse que tivesse vida e vibração, não queria que parecesse falso. Não queria fazer esses artificiais de florestas. Queria garantir que a aventura parecesse que estávamos nos movendo por lugares reais e que o Joel estava nadando num rio e ela rolando em pântanos lamacentos de verdade. Essa decisão teve implicações enormes. A maior parte das filmagens aconteceu em locações externas reais na Gold Coast, na Austrália, não em soundstages controlados com fundos verdes. Isso significa que Dylan O'Brien estava encharcado de lama, de verdade correndo em florestas reais, de verdade navegando ambientes físicos, que exigiam reações físicas genuínas de ti, e você sente isso na tela. E uma diferença que muita gente percebe intuitivamente sem saber nomear. Quando Joel atravessa rio, há algo na forma como O'Brien se equilibra, como a roupa pesa diferente quando molhada, como o terreno embaixo dos pés claramente tem irregularidades, que não tem como fabricar completamente num set artificial. E tangibilidade que Matthews buscava está lá. E equação do Thomas a maior façanha de Matthews em Amor e Monstros não é visual. E tonal. Esse filme faz algo que muitos cineastas experientes falham ao tentar, mantém múltiplos registros emocionais operando simultaneamente sem deixar que nenhum deles destrua o outro. Tem momentos de perigo genuíno onde você segura a respiração. Segundos depois, há humor que te faz saltar ou ar em gargalhada. E logo em seguida, uma batida emocional que toca em algo mais profundo do ti mais profundo do ti. Matthews fala sobre isso abertamente. Queríamos aquele tom, com altos e baixos sendo muito assustadores em partes e às vezes sendo tipo uma piada. Como ele vai ser? Dylan definitivamente trouxe mais comédia do que eu esperava inicialmente. Conforme entrávamos nisso, nós dois nos inclinamos para esses momentos, dois essa última parte é fundamental. Matthews reconhece que o tom do filme não é só uma decisão de roteiro ou direção como ator. O'Brien identificou possibilidades humorísticas que o roteiro apenas sugeria, e o diretor teve a sabedoria de permitir que essas possibilidades se expandissem em vez de contê-las num registro mais sério. É tipo de direção que exige confiança real no ator. Você precisa saber que ele não vai transformar o drama em farsa. E O'Brien provou repetidas vezes que tem o equilíbrio certo para navegar essa linha. O humor nunca diminui o perigo nunca apaga o humor do toi. Joel não é herói masculino tradicional, uma das escolhas mais deliberadas de Matthews diz respeito à masculinidade do personagem principal. E é uma escolha que distingue Amor e Monstros de praticamente todo filme de aventura pós-apocalíptica que veio antes. Matthews foi explícito sobre isso. Não queríamos que Joel fosse agressivamente masculino e não queríamos projetar nada sobre o que homens deveriam ser porque a jornada do Joel é realmente sobre ele mesmo e crescer e assumir responsabilidades. Você sente que este é garoto que é romântico e tem esses ideais românticos, mas ele não pensou realmente sobre as coisas, ele não está em contato com o mundo real. E ele está meio preso como adolescente de 16 anos, e eu não queria que se tornasse algo hipermasculino. É realmente apenas sobre ele ser responsável e ser parte da comunidade. É uma distinção que parece pequena, no papel mas é enorme na tela. Joel não aprende a lutar e por isso cresce. Ele aprende a observar, aprende a fazer parte de algo.
Aprende que isso a contribuir para a comunidade, como cozinheiro, como comunicador, como alguém que documenta o mundo para que outros possam sobreviver melhor. Tem valor mesmo sem ser marcial. Num gênero onde o protagonista masculino normalmente vira homem, ao dominar a violência, Matthews fez Joel virar adulto ao dominar a responsabilidade. Parece sutil. Não é. A linguagem dos monstros rara área onde a visão criativa de Matthews se destaca com clareza e no design e comportamento das criaturas. A decisão fundamental foi nunca criar monstros que parecessem alienígenas. Como Matthews explica, ainda tem que ter mutado de alguma forma, então você ajusta a textura e os elementos de design para acentuar as coisas. Senti que relacioná-los de volta a algo que o público reconhecesse era a chave para mim. Depois, equilibrando entre darles un poco de carácter e torná-los bastante interessantes, no design, mas semi-longe demais para que se tornem um pouco caricatos. O sapo ainda tem cara de sapo, só que do tamanho de uma casa. O caranguejo gigante tem aquele movimento articulado que você reconhece na pranguejo na praia, só que em escala aterrorizante. Esse enraizamento no familiar cria um tipo específico de desconforto que CGI genérico não consegue. Quando você vê uma criatura completamente inventada, seu cérebro a processa como fiqueu. Quando você ver algo que é claramente uma minhoca, só que do tamanho de um ônibus, há uma resposta visceral diferente, porque você já sabe instintivamente como essas coisas se movem, como atacam ou que fazem. Matthews também foi meticuloso em garantir que os monstros parecessem parte do ecossistema, não intrusos nele, bem como garantir que os monstros fossem bem integrados em seus ambientes, como a piscina enlameda coberta de algas ou como a centopeia vem do cao. Este mundo agora é o habitat dele se deveria parecer assim. Nosso mundo agora é um ecossistema de criaturas mutadas como ninhos, sacos de ovos, teas e colmeias e a sujeira nos olhos do CGI tem um detalhe técnico na direção de Matthews que os especialistas em VFX identificarão como dos fatores que tornam as criaturas do filme tão convincentes com tão pouco dinheiro. Matthews criou uma lista de regras sobre o que faz. CGI parece artificial e trabalho com as equipes de efeitos visuais para evitar cada desses padrões, em termos de movimento, ou se está fazendo coisas que são perfeitas demais para o momento. Eu frequentemente tentava dizer, como você coloca poço de sujeira nos olhos dele, para que seja algo coçando ali, ou está tropeçando ligeiramente ao andar, ou a sujeira onde não deveria ter. Ou não se move de forma muito perfeita, ou muito rápida num momento, bono imperfeita intencional. Movimentos ligeiramente errados, texturas com sujeira e detritos onde as criaturas passaram pelo ambiente. São detalhes que individualmente são invisíveis mas que coletivamente criam a sensação de que aquele ser existe no mundo de verdade. É o tipo de atenção que grandes orçamentos às vezes perdem justamente por ter recursos demais. A perfeita técnica pode ser artificial. Matthews, operando com restrições estratégicas. E isso paradoxalmente resulta em criaturas que parecem mais reais do que Hollywood produz como triplo do orçamento. O resultado final da visão criativa de Matthews em Amor e Monstros é filme que o crítico da IndieWire definiu com precisão. O tipo mais raro de filme hoje, uma aventura divertida, imaginativa, que mistura gêneros e foi feita com uma quantidade modesta de dinheiro de grande estúdio. Diretor pouco conhecido, com uma visão clara, que não tentou fazer o filme maior do que ele precisava ser, e entregou algo que durou muito, além do seu lançamento durou 8 anos. E 8 anos é o tempo que levou para Amor e Monstros ser de uma ideia num roteiro até chegar na tela da sua TV. E cada fase dessa jornada tem uma história que vale contar. 2012, o começo com outro nome, tudo começa em junho de 2012, quando Paramount Pictures adquiriu roteiro original do roteirista Brian Duffield. O título era Monster Problems. A premissa central já estava lá, jovem num mundo pós-apocalíptico dominado por monstros, tentando chegar até a namorada. Mas o projeto ficou em desenvolvimento por anos sem encontrar o momento certo. Isso é absolutamente comum em Hollywood. Uma estimativa amplamente citada na indústria diz que menos de 5% dos roteiros comprados por estúdios chegam a ser filmados.
o desenvolvimento pode durar-nos décadas, ou pode simplesmente nunca acontecer. Roteiros são comprados, passam por revisões, perdem financiamento, ficam na gaveta, enquanto outros projetos assumem prioridade. Monster Problems sobreviveu e esse purgatório, mas levou tempo. 2018. O projeto ganha forma em outubro de 2018 e começa engrenou de vez quando. E Paramount anunciou que Dylan O'Brien estava em negociações para protagonizar o filme e que Michelle Matthews seria o diretor. Esse anúncio mudou o status do projeto completamente. Como O'Brien, que tinha uma base de fase estabelecida e vinha sendo associado a franquias, havia uma audiência potencial clara, e com Matthews havia uma visão criativa definida. Entre outubro de 2018 e março de 2019, o restante do elenco foi montado em etapas. Michael Rooker entrou em março. Ariana Greenblatt também em março. Jessica Henwick foi confirmada em abril. Dan Wing, o ator australiano que interpreta Cap, se juntou ao cast também em abril, 5 meses do anúncio ao primeiro dia de filmagem. Para a escala de Hollywood, isso é relativamente rápido. E a escolha da Austrália, a decisão de filmar inteiramente na Austrália foi uma combinação de fatores práticos e criativos. Do ponto de vista prático, a Austrália, e especificamente Queensland, oferece incentivos fiscais significativos para produtos internacionais que a Paramount quis aproveitar. O Estado tem um programa robusto de atração de produtos. E Amor e Monstros foi o primeiro filme a ser rodado nos Studio Screen Queensland em Hammond, Brisbane em Hammond. Brisbane é um complexo que havia acabado de abrir e que se tornou central para a fase de estúdio das filmagens. Do ponto de vista criativo, Queensland entregou algo que raramente se encontra em locações de ficção científica. Uma variedade impressionante de paisagens naturais, num raio relativamente pequeno. Em poucas horas de carro, boquita em florestas densas, campos abertos, áreas costeiras e regiões montanhosas, cada uma capaz de representar um tipo diferente de ambiente pós-apocalíptico do Tuano Monte Cotton, na região de Redland, foi onde filmarão as cenas de abertura, com Joel saindo do bunker, especificamente na propriedade de vinícola, Siromet, que com sua textura de campo aberto e vegetação específica, criou exatamente o isolamento desolado que o roteiro precisava. Southport, Gold Coast e a região do Cinecrim completarão o mapa de locações externas do Totmache e tem aquele detalhe humano que o diretor de fotografia e a equipe mencionaram em entrevistas como sorriso depois de encerrar as gravações na Gold Coast. O elenco inteiro ia para a praia, nadava, via o pôr do sol e jantava junto. Há algo na dinâmica de uma produção onde isso é possível, onde o set não é uma trinqueira de tensão, mas um ambiente onde as pessoas genuinamente se divertem, que você consegue sentir no produto final. Março a maio de 2019, 37 dias de filmagem, as gravações principais começaram em 25 de março de 2019 e encerraram em maio aproximadamente 37 dias de shooting. Para um filme com a complexidade técnica de Amor e Monstros, isso é comprimido doreso. O coordenador de stunts, Glenn Suter, que já havia trabalhado com Dylan O'Brien, no retorno ao set de fazer um raposo acidente, foi fundamental na concepção das cenas de ação. A prioridade é ir a criar sequências fisicamente exigentes que O'Brien pudesse executar de forma segura enquanto parecesse genuíno na tela, um equilíbrio sempre delicado quando o ator tem um histórico de lesão no set. A maior parte das cenas com criaturas foi filmada sem a presença física dos monstros, naturalmente, já que eles não existem. Os atores trabalharam contra marcadores de referência, bancos em escala e, em alguns casos, contra nada além das instruções do diretor. Aí vemos uma minhoca gigante da sua esquerda, e ela vai virar à direita aqui, e você precisa mergulhar proxa antes que ela passe. Essa forma de trabalhar exige um tipo específico de imaginação ativa dos atores e Dylan O'Brien falou sobre isso em entrevistas. A necessidade de se comprometer totalmente com a reação a algo que você não pode ver exige que você construa aquela criatura mentalmente de forma tão detalhada quanto possível, ou a performance parece vazia. Os monstros ganham vida com as filmagens concluídas. O trabalho mais pesado do projeto começou a construir digitalmente todas as criaturas do filme. 2 empresas de VFX foram contratadas, a Moving Picture Company MPC e a Milfilm. O MPC
dos maiores estúdios de efeitos visuais do mundo, com créditos que incluem O Rei Leão, Alita, Battle Angel e dezenas de outros blockbusters. Entregou 46 3 shots digitais, trabalhando entre seus estúdios em Adelaide, Bangalore. O VFX Supervisor Matt Solan trabalhou diretamente com Matthews para realizar e visual do diretor de criaturas que pareciam pertencer ao mundo real. Cada monstro passou por processo extenso de design, teste, revisão e refinamento. O objetivo era sempre o mesmo, como fazemos isso parecer que existe de verdade, como o orçamento que temos. Agosto de 2020, a pandemia muda tudo. Amor e Monstros estava originalmente programado para estrear nos cinemas em março de 2020. Depois, foi movido para abril, depois para fevereiro de 2021. E então, em agosto de 2020, a Paramount tomou a decisão definitiva. O filme sairia direto no VOD em 16 de outubro de 2020. Andrew Gumpert, CEO da Paramount, explicou na época: considerando o apetite atual por entretenimento fresco e de alta qualidade, a Paramount escolheu distribuir Love and Monsters amplamente em plataformas digitais. Embora estejamos animados com a reabertura dos cinemas, buscamos garantir que este filme, original e criativo, seja acessível para que todos possam apreciar em casa. Nos Estados Unidos, o filme ficou disponível por 48 horas de aluguel, a US Shaw $19.99 ou para compra digital a US Shaw $19.99. Em 387 cinemas ainda abertos também teve uma janela limitada de exibição no final de semana de exibição. Internacionalmente, a Netflix garante os direitos de distribuição fora dos Estados Unidos, lançando o filme em sua plataforma em 14 de abril de 2021. E foi esse lançamento na Netflix que verdadeiramente explodiu o alcance do filme, especialmente quando Dylan O'Brien ele mesmo foi ao Twitter pedir que a Netflix pegasse o título numa troca que viralizou e resultou um acordo. O nome quase ficou detalhe que muitos fãs não sabem. O filme manteve o nome Monster Problems durante todo o desenvolvimento e produção. Só durante a fase de preparação para o lançamento é que Paramount decidiu trocar para Love and Monsters. A mudança foi estratégica e, olhando com distância, claramente certa. Monster Problems soa como uma comédia menor sobre inconveniências. Love and Monsters comunica imediatamente os dois pilares do filme. A história de amor e aventura de criaturas e cria uma expectativa mais precisa do que a audiência vai encontrar. Pequena mudança, grande diferença na percepção. O resultado de 8 anos quando tudo estava dito e feito, 8 anos de desenvolvimento, 5 meses de pré-produção, 37 dias de filmagem, mais de ano de pós-produção, e uma pandemia que virou o lançamento de cabeça para baixo. O que chegou ao público foi filme que parecia ter sido feito em 16 dias. Isso é o paradoxo mais interessante de Amor e Monstros. Projeto com tantos obstáculos no caminho que entregou algo que parece incrivelmente fluido e orgânico. Como se cada dificuldade tivesse moldado o produto final de uma forma que caminho fácil jamais teria conseguido. Às vezes, é jornada tortuosa para chegar, e algum lugar é exatamente o que cria algo. E aparentemente, Michael Matthews também. Amor e Monstros é dos casos mais interessantes dos últimos anos quando se fala em artesanato cinematográfico, porque cada departamento técnico do filme entregou trabalho que supera, e às vezes com folga, o que o orçamento de $30.000 sugeriria ser possível. Entender como isso aconteceu e entender por que esse filme dura além do momento do lançamento. Cinematografia, Lachlan Milne é o olho que conta histórias. Lachlan Milne é dos diretores de fotografia mais fascinantes da sua geração. Ele chegou a Amor e Monstros, carregando portfólio que vale a pena conhecer. Hunt the Wilder People de Taika Waititi, Minari de Lee, Isaac Chung, Stranger Things na Netflix. Cada desses projetos tem uma linguagem visual completamente diferente. E a versatilidade que isso exige exatamente o que Matthews precisava, e o próprio Milne falou sobre o que Stranger
Things ensinou a ele como isso influenciou o trabalho seguinte. Stranger Things me ensinou a usar cor de uma forma que eu realmente não tinha feito. Antes, el Love and Monsters foi divertido fazer tantas sequências de efeitos visuais. E influência é visível. Amor e Monstros usa cor de forma deliberada e narrativa. O mundo subterrâneo, os bunkers, os túneis, os corredores da colônia, é iluminado em tons quentes, âmbar e dourados que comunicam segurança, comunidade, aconchego artificial. É um mundo controlado, previsível, onde não há monstros, mas também não há crescimento. Maíz fria nos momentos de perigo, maíz vibrante e verde nos momentos de descoberta. Quando Joel encontra Boy pela primeira vez, a luz que envolve cena tem uma qualidade completamente distinta do mundo subterrâneo, maíz aberta, maíz imprevisível. A câmera de mim lhe comunica. A narrativa sem que nem uma palavra precisa ser dita. O mundo lá fora é perigoso, mas é o único lugar onde a vida de verdade acontece. Mille também fez uma escola técnica que impactou toda a estética do filme, trabalho com câmeras, Ara e Alexa, Mini LTs, esféricas que permitem uma naturalidade de imagem que lentes anamórficas mais estilizadas, neodariam. E escola cria um olhar que é cinematográfico, mas não artificialmente glorioso, o mundo é bonito, mas não parece um comercial. E o equilíbrio, certo para um filme que quer que você acredite que aquele mundo existe. Os efeitos visuais, 50-50 shots, orçamento impossível, uma indicação ao Oscar. A história dos VFX de Amor e Monstros é uma das mais impressionantes dos bastidores de qualquer filme nos últimos anos, e merece ser contada com cuidado. A empresa responsável pela maior parte dos efeitos foi a Mil Film, estúdio de VFX baseado em Adelaide, na Austrália, na condica de fornecedora exclusiva de efeitos visuais, o que é incomum. A maioria dos filmes começa quantidade de VFX contrata múltiplos estúdios simultaneamente. Amor Monstros concentrou tudo na Mil Film, e essa exclusividade criou uma coesa audiovisual que aparece. No produto final, as criaturas todas vivem no mesmo universo visual, respondem ao mesmo ecossistema, parecem pertencer ao mesmo mundo. E VFX Supervisor responsável foi Genevieve Camilleri, e ACG Supervisor foi Stephanie Pocklington. O escopo do trabalho era enorme. 550 shots de efeitos visuais, incluindo 5 e 6 criaturas hero, os monstros principais com os quais Joel interage diretamente, além de trabalho extenso de construção de ambiente para vender o mundo pós-apocalíptico. Do quando pós-apocalíptico de uma dessas criaturas hero veio com seus desafios técnicos próprios. O Hellcrab, o caranguejo gigante do clímax, exige um trabalho extenso de simulação de movimentos articulados, em múltiplas patas, em problema complexo que sistemas de animação precisam resolver para evitar que o movimento pareça mecânico demais, orgânico demais. As caigelies, medusas gigantes que aparecem numa das cenas mais visualmente impressionantes do filme, exigirão um trabalho de simulação de fluidos e translúcidos que, normalmente é associado a produtos como orçamentos muito maiores. Daria em paralelo, a empresa MR, ex-parceira da MPC, entregou 463 shots adicionais trabalhando nos estúdios em Adelaide Bangalore. Para a MR, Amor e Monstros representou a primeira indicação ao Oscar da história da empresa, um marco significativo para um estúdio que trabalhou duro para se estabelecer no mercado do total final recebeu 4 indicações nominais ao Oscar de melhores efeitos visuais, Matt Sloan, Genevieve Camilleri, Mateverite Brian Cox. O filme acabou perdendo para Tenet, de Christopher Nolan, título que custou aproximadamente 7 vezes, mas tinha uma infraestrutura de produção completamente diferente de para a maioria das pessoas da indústria. A indicação em si já era a vitória. A trilha sonora, Beltrami e Trump construam o coração. Emotional Marco Beltrami é um dos compositores mais versáteis de Hollywood. E ele assinou a música de Logan, World War Z, 3000 to Yuma, A Quiet Place Part 2, e dezenas de outros filmes que cobrem o espectro completo de gêneros. Beltrami tem uma habilidade rara, adaptar completamente seu vocabulário musical ao tom do projeto, sem importar a escala da Donnie M.
E o resultado é uma partitura que funciona em múltiplas camadas simultâneas. Dotace para as sequências de aventura. E assao, a trilha é dinâmica, percussiva, com cordas, que criam urgência sem escorregar para o épico, inflado que frequentemente acompanha filmes do gênero. Há uma contenção nas escolas de Beltrami e Trump, que respeita a escola do filme, na OE Avengers, não precisa sobre como Avengers, e sabiamente não tenta. Para os momentos de horror de criaturas, os compositores escolheram registro diferente e particularmente eficiente, efeitos orquestrais metálicos que criam uma dissonância sutil, desconforto que fica nas bordas da percepção, não é o jumpscare musical óbvio. É uma textura que faz você se sentir levemente errado sem saber exatamente por quê. O tipo de tenso que é mais eficiente do que qualquer susto direto. Onde um instrumento de cordas ou piano solo carrega, o peso afetivo sem forçar a emoção. Design de produção, construindo o mundo do Joel. O designer de produção, Rabi Musa, e sua equipe tiveram o desafio de criar um mundo de amor e monstros dentro de restrições que não permitem extravagância. E soluço foi usar locais reis como base, florestas, campos, áreas costeiras da Queensland, e sobrepor elementos de design que comunicassem a decadência pós-apocalíptica sem precisar construir tudo do zero. A decisão de usar estúdio para o bunker foi estratégica, era o único ambiente no filme que precisava de controle total de iluminação e espaço. Porque era o mundo seguro que precisava contrastar claramente com a liberdade de cada superfície ou os elementos de prop, especialmente o diário de Joel com seios de desenhos de criaturas, foram desenvolvidos como peças físicas reis que O'Brien manipulava durante as filmagens não elementos digitais inseridos em pós-produção e tangibilidade do caderno na mão do ator, com suas páginas amareladas, e a nota chess a mão, contribui para a autenticidade que Matthews buscava em cada detalhe do set da edição, ritmo como ferramenta, narrativa, e edição de Amore Monstros ficou, e cargo de Mark Warner. E o trabalho dele especialmente notável na forma como gerencia as transições e registros emocionais do filme de estroceis emocionais do filme o ritmo de Odisseia, e de recelera de forma que espelha a respiração do próprio Joel. Nas sequências de perigo imediato, os cortes são rápidos, desorientadores, com câmera mais instável, e sensação de perda de controle construída pela Erikawa tanto quanto pela atuação. Nos momentos de reflexão e descoberta, Erikawa respira, deixa os planos durarem o suficiente para que a emoção se instale sem ser apressada para o próximo bait. Detalhe técnico que muitas análises ignoram é a forma como Warner usa o diário de Joel como dispositivo de transição elegante, corte para a página do diário como novo desenho, e já estamos numa nova fase da jornada, com toda a informação narrativa necessária comprimida numa imagem de alguns segundos. Juntos, a câmera de Min, os VFX de Camilleri e equipe, a trilha de Beltrami e Trump, o design de Musa, editado de Warner, os aspectos técnicos de Amor e Monstros formam uma tapeçaria de artesanato que justifica completamente a atenção que a Academia de Hollywood de o filme. Com 30 milhões de dólares, essa equipe fez algo que poucos conseguem como dobro. Tem filmes que, por trás das câmeras, saltam cheios de histórias boas quanto na frente delas. Amor de Monstros é definitivamente desses casos. Vem comigo numa coleção de fatos, anedotas e detalhes que você provavelmente não sabia, e que vão fazer você querer rever o filme com outros olhos. O segredo do boy, somente Dylan vamos começar como detalhe mais adorável de todos os bastidores, porque tem coisa mais bonita que isso. Quando as filmagens começaram, a treinadora Zelly Bullen estabeleceu uma regra no set que valia sem excesso. Apenas Dylan O'Brien era autorizado a interagir com os heróis nos dias em que filmavam juntos. Nenhum outro ator, nenhum membro da equipe técnica,
Nenham diretor, produtor oi visitante. Somente Dylan Dorori a logica irá simpose poderosa, oi vinculo entre ettore e animal precisava ser exclusivo para que parecesse genuíno na tela. Se giro fosse, receber carinho e atenção de 20 pessoas diferentes ao longo do dia. O momento em que corria para os braços de O'Brien num set lotado perderia todo o peso emocional. Mantendo aquela exclusividade, Bullen garantiu que a conexão filmada era aerial. E O'Brien levou isso como uma seriedade que foi além do set. Antes mesmo das filmagens começarem, ele visitava regularmente o rancho onde Hero e Dodge ficavam hospedados, passando horas simplesmente sentado como os cães, brincando, construindo familiaridade fora de qualquer câmera ou pressão de produção. O próprio ator descreveu o processo ao Hollywood Reporter. Eu amo cachorros e amei esses cachorros. Não consigo te dizer quantas manhas eu chegava ao set e imediatamente ficava, no cade deixando eles subirem em mim e me lamberem o rosto, e esse investimento pessoal aparece completamente na tela. A forma como O'Brien olha para Hiro, como aquela mistura específica de afeto e alívio, não é atuação calculada. É genuína porque a relação era genuína. Michael Rooker é o caos criativo. Michael Rooker tem fama na indústria de ser força da natureza nos sets. Energético e irreverente, constantemente grande situações que fazem as outras pessoas gargalharem quando deveriam. Em Amor de Monstros, isso se manifestou de uma forma que o próprio diretor Matthews descreveu como uma mistura de admiração e leve desespero. Rooker revelou ao Screenrant que a dinâmica entre ele, Dylan O'Brien e Ariana Greenblatt era de improviso, constante muito antes de qualquer câmera ligar. Ariana e Dylan, os três de nós, antes mesmo da leitura do roteiro, estávamos constantemente fazendo piadas uns com os outros e simplesmente na vibe certa. Era lindo. O pobre diretor, não sei como ele nos aguentou, do TA. A referência ao pobre diretor é efetiva, não crítica. Matthews confirmou que esse espírito de leveza na preparação influenciou diretamente as cenas do trio juntos e que boa parte da química que Voce sente entre Clyde, Mino e Joel nasceu nessas CCIs informais de aquecimento antes das tomadas formais. O susto dos stunts. E como Glenn Sutter resolveu, o carro do qual ele estava sendo arrastado acelerou antes da hora enquanto ele estava preso do lado de fora, resultando em fraturas no rosto, uma concussão severa e outros ferimentos que o tiraram de assaio. Por mais de ano. Voltar a fazer stunts depois de trauma assim não é simples. Não é só questão de reabilitação física. Há uma resposta psicológica real. Uma memória corporal do que doerado, que precisa ser trabalhada com cuidado. A decisão de trazer Glenn Sutter como coordenador de stunts foi estratégica, precisamente por isso. Sutter já tinha trabalhado com O'Brien durante as filmagens complementares do terceiro Maze Runner depois do acidente. Havia estabelecido uma relação de confiança. Conhecia os limites do ator. Sabia como construir ambiente de set onde Dylan se sente-se seguro, sem comprometer a autenticidade física das cenas. As cenas de ação em Amor de Monstros, especialmente as sequências onde Joel é arrastado, derrubado e perseguido por criaturas, têm uma fisicalidade que parece comprometida de verdade, não calculada. Os efeitos práticos que Voce não percebeu. Aqui vai uma curiosidade técnica que muitos espectadores não imaginam ao assistir o filme. Nem tudo que parece CGI em Amor de Monstros. O produtor Sean Levy revelou que a equipe construiu tantos componentes dos monstros quanto possível, usando efeitos práticos, elementos de fantasia, antes de integrar o CGI. A filosofia era a mesma da era de ouro do terror prático dos anos 80 e 90. Quanto mais elemento real você coloca em cena, mais o atorege de forma genuína. E mais o CGI tem uma vez tangível para se integrar de forma convincente. Tem uma cena específica onde Joel é arrastado pelo Chow durante ataque. E a sensação de peso e resistência que você sente não é computação gráfica, é próprio físico amarrado à perna de O'Brien, puxado por membro da equipe fora do enquadramento. A reação que você vê é a reação real tem também o momento onde o monstro o segura pelo pé de cabeça para baixo. O'Brien foi fisicamente icado no ar por equipamento de stunt
como a adição digital da mau do monstro inserida em pós-produção. O desconforto do ator pendurado de cabeça para baixo, não atuação. Desconfortoriale, o lápis de cor da Aimee, detalhe pequeno que revela muito sobre como Joel era antes da monstra apocalipse, o conjunto de lápis de cor que ele usa para fazer os desenhos detalhados das criaturas no seu diário de sobrevivência foi presente da Aimee. Esse objeto carregado de significado emocional aparece nas mãos de O'Brien em múltiplas cenas. E o Heitor confirmou em bastidores que usava o prop como ancora afetiva. Cada vez que Joel pega aqueles lápis para documentar uma nova criatura, há uma camada subliminar de estou fazendo isso para chegar até ela. É o tipo de detalhe de roteiro que nunca é explicitado em diálogo, mas que O'Brien claramente interiorizou na performance. A conexão com Stranger Things que poucos notarão. Mencionamos Lachlan Minne antes como diretor de fotografia do filme, mas tem detalhe da conexão com Stranger Things que vai além do currículo compartilhado. O produtor Sean Levy, que é o produtor executivo de Stranger Things, trouxe Minne, especificamente porque confiava na linguagem visual que eles haviam desenvolvido juntos na série. Isso significa que há uma continuidade estética intencional entre o olhar de Stranger Things e o olhar de Amore Monstros, a mesma sensibilidade de mundo cotidiano infiltrado pelo extraordinário, capturada pelo mesmo olho. Para quem é fã de Stranger Things, noto algo familiar na textura visual de Amore Monstros sem conseguir identificar exatamente o que é isso. É o mesmo fotógrafo, com a mesma filosofia, numa história diferente mas espiritualmente relacionada. A viralizar no Twitter e em Netflix essa história é uma das melhores do mundo do streaming recente e merece ser contada com detalhes. Quando a Paramount lançou Amore Monstros no VOD americano em outubro de 2020, os direitos internacionais para streaming ainda não tinham sido vendidos. O filme existe em limbo distribuição, disponível nos EUA preço de aluguel, inacessível para boa parte do mundo. Dylan O'Brien usou o Twitter de uma forma que poucos atores fariam. Foi diretamente ao perfil da Netflix e pediu publicamente que eles adquirissem os direitos do filme, sem intermediários, sem comunicado de imprensa. Apenas ator indo às redes sociais falar como uma plataforma de streaming como se estivesse mandando mensagem para amigo do TA, a Netflix respondeu. E em abril de 2021, Amore Monstros estreou internacionalmente na plataforma. O alcance explodiu imediatamente. O filme, que nos EUA tinha encontrado uma audiência respeitável, mas limitado pelo modelo de VOD pago, agora estava disponível para 200 milhões de assinantes ao redor do mundo de menos de 2023, viralizando 3 anos depois. Talvez o capítulo mais inesperado da história de Amore Monstros seja o que aconteceu em 2023. 3 anos após o lançamento original, o filme começou a viralizar organicamente no TikTok e no Twitter. Novos espectadores descobrindo o título, fazendo recomendações, gerando threads sobre o boy, criando memes da relação entre Joel e as criaturas. E então Amore Monstros apareceu no top 10 de filmes mais assistidos Unidos na Netflix, concorrendo de igual com Super Mario Bros., blockbuster de animação com todo o poder de marketing da Nintendo e da Illumination. Filme de 2020 de $30 milhões, sem campanha publicitária ativa, chegando ao top 10 por puro boca a boca espontâneo 3 anos depois do lançamento de o tipo de trajetória que nenhum departamento de marketing consegue planejar. Só acontece quando o produto é bom o suficiente para se sustentar pelo próprio mérito. O sequel que todo mundo quer para fechar as curiosidades com a nota certa há anos faz clamar por uma sequência de Amore Monstros nas redes sociais, em petições, em comentários nos perfis de todos os envolvidos. O mundo do filme, com 5% da humanidade anda sobrevivendo, com colônias espalhadas, como Joel agora liderando uma migração de retorno à superfície, dem espaço mais do que suficiente para uma continuação. Michael Matthews falou sobre isso ao decidir numa entrevista, logo após o lançamento, confirmando que a ideia existe e que ele adoraria fazer. Existem definitivamente histórias e serem contadas. Amore Monstros chegou ao mundo em circunstâncias únicas, foi recebido de uma forma que ninguém previa.
e continua crescendo muito depois que todo mundo tinha seguido em frente. Essa é a história de como um filme modesto de streaming se transformou num fenômeno persistente. O lançamento, números de cinema numa era de pandemia 16 de outubro de 2020. Simultaneamente disponível em VOD pago e em 37 cinemas que ainda operavam durante a pandemia. Era uma janela de exibição que não existia antes de 2020. Uma criação emergencial de setor tentando sobreviver enquanto os pilares históricos desmoronavam. Os números de bilhetería foram modestos, como esperado, $20,000 no fim de semana de estreia, $70,000 no total doméstico ao longo de toda a corrida nos cinemas. Para qualquer outro filme, esses números representariam um fracasso retumbante. Para Amor e Monstros, lançado numa pandemia, com 95% da infraestrutura de cinema fechada e com uma estratégia de lançamento claramente centrada no VOD, são números irrelevantes no contexto real da performance do filme. E o que importava éramos números digitais, e aí a história muda completamente. Não só o fim de semana de estreia, Amor e Monstros foi o filme mais alugado tanto no Fandango no quanto no Apple TV simultaneamente. Para quem não acompanha o mercado de VOD, isso não é trivial. São plataformas com catálogos imensos, com filmes de todos os estúdios competindo pela atenção de uma base de usuários que está, literalmente, trancada em casa com tempo e dinheiro limitados. Topou em dois serviços ao mesmo tempo na semana de lançamento e performance de blockbuster num mercado diferente do na segunda semana, ficou em segundo no Apple TV e terceiro no Fandango no. Para um filme de VOD, que normalmente perde relevância rapidamente sem os mecanismos de sustentação que a exibição cinematográfica oferece, essa persistência era significativa doto e crítica 94% Rotten Tomatoes é o consenso que acertou, quando o embargo crítico levantou. O que chegou foi exatamente o que o boca do público já sinalizava. No Rotten Tomatoes, Amor e Monstros foi certificado fresh com 94% de aprovação em 11 críticas, com nota média de 7,310. O consenso oficial da plataforma, aquela frase é construída a partir da síntese das críticas, diz, liderado por uma atuação cativante de Dylan O'Brien, Love and Monsters olha para o apocalipse e encontra uma aventura de acarro com surpreendente profundidade emocional. Dotui essa última parte, surpreendente profundidade emocional, é o ponto que aparece com mais frequência em praticamente todas as críticas positivas. A surpresa não é pejorativa. É o reconhecimento de que o filme entregou mais do que o título e a premissa prometiam, mais do que o gênero tipicamente oferece, mais do que a maioria das pessoas esperava de um lançamento direto em streaming de um estúdio tentando sobreviver numa pandemia. Ou, do Film Stage elogio Brian como alguém que lidera o filme como um charme relaxado que torna cada uma de suas situações improváveis, convincentes e engraçadas. O Inception Film chamou a performance de O'Brien de brilhante, notando como o ator torna cada situação absurda completamente plausível através de pura força de vontade e magnetismo natural. O CBR resumiu a trajetória do personagem como uma frase que se tornou frequentemente citada, um coming-of-age movie que aconteceu no apocalipse. Nem todas as críticas foram igualmente entusiasmadas. O Metacritic, que usa uma metodologia diferente de ponderação, atribuiu ao filme 60 de 100, indicando críticas geralmente favoráveis. A diferença entre o 94% do RT e o 60 do Metacritic reflete parcialmente a diferença metodológica entre os dois sistemas, mas também a existência de um grupo de críticos mais cético que sente o filme jogar seguro demais em certos momentos, dropar contexto. 60 no Metacritic é exatamente onde filmes como Guardiões da Galáxia, Volto Ant-Man e Thor aparecem, companhia respeitável para um filme de 30,000 que a maioria das pessoas estava assistindo num laptop durante uma pandemia. O público, a audiência que não tinha sido conquistada, anda enquanto a crítica especializada reagia bem, o público foi ainda mais entusiasmado, no rodear a audiência ficou em 88%, alta mas menos notável do que os 94% dos críticos. O que foi notável foi a natureza das reações. Em plataformas como Reddit, Twitter e Letterboxd, os comentários não eram avaliações equilibradas. Eram depoimentos do Toe, existi esperando nada e saí completamente apaixonado.
ese cachorro arruinó mi vida, porque ninguém falou para mim que esse filme era tão bom. Precisamos de uma sequência agora. A linguagem espontânea das redes sociais capturou algo que notas numéricas não capturam. A surpresa afetiva que o filme produz quando chega sem expectativas elevadas dá um dado demográfico interessante que circulou informalmente nas análises da época. Amor de Monstros teve performance extraordinariamente forte com audiências femininas e com espectadores menores de 25 anos de... O coração emocional do filme, combinado com a vulnerabilidade do protagonista, criou uma identificação que extrapolou os limites do gênero do Oscar e indicação que parou Hollywood 15 de março de 2021. A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas divulgou a lista de indicados a 93 cenicero do Oscar. Na categoria Melhores Efeitos Visuais estavam Tenet, O Sello da Meia, Noite Mulan, O Único e Incomparável Ivan e Amor e Monstros. E reação da indústria foi misto de surpresa e reconhecimento. Surpresa porque filmes de streaming direto raramente aparecem nesta categoria. Reconhecimento porque quem entende de VFX já sabia, desde o lançamento, que o trabalho da filme da NBC era extraordinário dentro das suas restrições orçamentárias. Quando o canal Corredor Cru, referência a análise única de efeitos visuais, no YouTube com milhares de assinantes, analiso cenas do filme meses. Depois, a reação dos especialistas foi de espanto documentado. Eu entendo porque isso foi indicado ao Oscar. Não consigo acreditar quanto dinheiro eles não tinham e como isso parece tão bom batnain. A cerimônia aconteceu em 25 de abril de 2021, evento híbrido com distanciamento social, completamente diferente dos grandes Oscar anteriores. Na categoria de efeitos visuais, o vencedor foi Tenet de Christopher Nolan. A equipe de Amor e Monstros, Matt Sloan, Genevieve Camilleri, Matt Everett e Brian Cox saiu sem estatueta, mas com algo que dura mais, o reconhecimento permanente de ter concorrido de igual com produções que custaram imensamente mais. Para a Film, o estúdio australiano de Adelaide, que entregou a maioria dos VFX, a indicação foi marco histórico, a primeira indicação a Oscar da empresa. É o tipo de validação que muda a trajetória de estúdio, que abre portas em Hollywood que antes estavam fechadas, e outros prêmios e reconhecimentos. Além do Oscar, Amor e Monstros acumulou outras nomeações e reconhecimentos ao longo de 2020 e 2021. O filme concorreu ao Critics' Choice Super Award na categoria de Melhor Filme de Ficção, Científica e Fantasia. Apareceu na lista de filmes favoritos dos fãs de 2020, do Rotten Tomatoes, onde ficou em segundo lugar geral, atrás apenas do documentário Miss Americana sobre Taylor Swift e Frente de Sol da Pixar, O Homem Invisível e Aves de Rapina. Esse último dado merece atenção especial. Solo filme da Pixar com toda a maquinaria de máquina de Disney. O Homem Invisível foi hit de terror que dominou conversas por meses. Aves de Rapina tinha Margot Robbie. E o filme favorito dos fãs de 2020 foi, em segundo lugar, uma aventura pós-apocalíptica de $30 mil que chegou direto no streaming durante uma pandemia. O impacto cultural duradouro, o que torna a recepção de Amor e Monstros verdadeiramente notável que ela não parou de crescer. Em 2021, quando o filme chegou a Netflix internacionalmente, uma nova onda de espectadores o descobriu. Em 2003, a viralização espontânea no TikTok e no Twitter trouxe uma terceira onda. Usuários que não tinham ouvido falar do filme em 2000 e ele por recomenda que será orgânicas de criadores de conteúdo que simplesmente amavam o filme e precisavam falar sobre ele. O resultado é que, em fevereiro de 2026, Amor e Monstros continua sendo título regularmente descoberto e recomendado online. Não porque algum estúdio está investindo em marketing retroativo, mas porque o boca a boca espontâneo de filme que ressoa genuinamente com as pessoas não tem data de expiração. É a definição perfeita de cult movie moderno, não aquele que foi incompreendido e redescoberto décadas depois, mas aquele que foi amado imediatamente por uma audiência que cresceu de forma orgânica e contínua, sem precisar de máquina alguma de hype para sobreviver.
5 anos e alguns meses depois do lançamento, Amore Monstros ocupa lugar específico e incomum no mapa do cinema recente. Não é clássico instantâneo que todo mundo reconhece. Não é uma franquia com 3 sequências e parque temático. É algo diferente, talvez mais duradouro, o tipo de filme que as pessoas descobrem sozinhas, amam intensamente e sempre recomendando como se tivessem encontrado algo valioso que a maioria das pessoas ainda não viu. Em 2024, o site We Got Discovered descreve o filme como uma frase que resume bem o paradoxo da sua trajetória. Uma joia amplamente ignorada que finalmente está ganhando uma segunda vida no streaming. Só que essa segunda vida virou terceira, quarta, quinta. A joia continua sendo descoberta do hecho o que o filme diz sobre Coragem. Aqui vai algo sobre o legado de Amor e Monstros que raramente aparece nas análises. O filme mudo, sutilmente mas de forma real, como alguns cineastas pensam sobre protagonistas masculinos em filmes de aventura. Herói começa fraco, aprende a lutar, vira guerreiro, conquista o objetivo. É uma narrativa de masculinidade que Hollywood repete há décadas porque funciona comercialmente. Joel Quebru, essa fórmula sem fazer barulho sobre isso. Ele termina o filme anda assustado. Ainda congela em alguns momentos. Ainda prefere documentar criaturas, a matá-las quando tem escolha. O que mudou não é que ele virou algo diferente. É que ele aceitou quem é e encontrou como quem é tem valor no mundo. E uma mensagem de crescimento que ressoa diferente, especialmente para a geração de jovens que cresceu numa cultura que frequentemente equipara valor pessoal com capacidade de dominar o ambiente ao redor da tua no Empire Magazine, numa das críticas mais celebradas do filme. Definiu Amor e Monstros como template de como fazer filme de verão mais enxuto e menos inflado. É elogio técnico que também é filosófico. O filme é menor em escala porque não precisava ser maior. E essa contenso é uma forma de coragem que a indústria raramente pratica. É questão que não sai da cabeça porque não houve sequência. Se existe uma frustração genuína associada ao legado de Amor e Monstros, é essa. O filme termina como mundo enorme e inexplorado. Joel está na superfície, liderando uma migração de volta à luz. Há colônias espalhadas por continentes desconhecidos. Há criaturas que ele ainda não encontrou. Há Aimee em algum lugar no norte, com sua própria história. Brian Dufield, o roteirista original, foi perguntado sobre isso numa entrevista de setembro de 2023, quando promovia seu filme No One Will Save You para a Hulu. A resposta foi honesta e levemente melancólica. Ele adoraria ver uma sequência, teria ideias para oferecer, mas não estava com nenhuma conversa ativa com a Paramount sobre isso. Michael Matthews disse, quando perguntado logo após o lançamento original, tenho algumas ideias que poderiam ser realmente interessantes, mas não fomos muito longe nesse caminho. Realmente depende do filme se e de como o público o recebe. O público recebe, com entusiasmo crescente. 5 anos depois, em fevereiro de 2006, ainda não há anúncio oficial de uma sequência. E Paramount, que tem todos os incentivos para a fase, la AMIP estabelecido uma base de faz ativa. Uma história com espaço obvio para expansão ainda não sonho o gatilho. Daria o tipo de situação que revela algo sobre como Hollywood toma decisões. Não necessariamente baseadas no que o público quer, mas em múltiplas variáveis de timing, direitos, disponibilidade de elenco e pressão interna de projetos competindo por atenção. Amor e Monstros 2 existe no mesmo purgatório onde Monster Problems ficou por 6 anos. A diferença é que agora há uma audiência esperando do outro lado, o que permanece. Tem uma cena no final, do filme que nunca sai da cabeça de quem assistiu. Joel está no rádio transmitindo para todas as colônias que consegue alcançar. Não está proclamando vitória, não está anunciando que o mundo vitória, não está anunciando que o mundo foi salvo. Está compartilhando informação. O diário de criaturas que ele manteve durante toda a jornada, cada desenho cuidadoso, cada observação sobre comportamento, cada lição aprendida no caminho, vai se tornar guia para todos os outros sobreviventes que querem tentar subir à superfície. O maior ato heroico de Joel Dawson não é explosão, não é confronto, é generosidade do conhecimento. É a ideia de que a experiência de uma pessoa
Quando compartilhada, multiplica o que é possível para todos ao redor. Há algo nessa imagem que parece cada vez mais relevante no mundo atual, onde a informação circula livremente mas frequentemente irritida por quem poderia beneficiar outros compartilhando. Joel entende instintivamente que um mundo de sobreviventes isolados é um mundo mais frágil do que um de sobreviventes conectados. É uma lição que parece simples e que é, na prática, revolucionária. O boi como símbolo, não tem como fechar esse roteiro sem falar do boi uma última vez. Não como curiosidade técnica, não como mascote do marketing, mas como o que ele realmente representa na narrativa. Boi é a prova viva de que o velho mundo não foi completamente destruído. Em tudo que mudou, os animais mutados, os humanos subterrâneos, as cidades abandonadas, o caos permanece o mesmo. Leal, presente. Incapaz de julgar com voce, e eu com voce não o consegui ser ainda. Quando Joel estava no bunker, congelando durante ataques de monstros e sentindo que não era suficiente, não havia nenhuma criatura no mundo de superfície esperando por ele sem condições. E então ele saiu e encontrou Boi, e Boi viu alguém que merecia ser acompanhado, sem perguntar por quê. Isso não é sentimentalismo barato. É um dos comentários mais, genuinamente, gentis que o filme faz sobre o valor intrínseco das pessoas, que você não precisa provar nada para merecer lealdade, que às vezes a presença incondicional de alguém é o que torna possível você descobrir do que é capaz. Quem não se emocionou como Boi em nenhum momento de amor e monstro provavelmente estava assistindo a outro filme. O lugar do filme na cultura pop atual em fevereiro de 2026, Amor e Monstros é regularmente citado em listas de filmes subestimados que merecem mais atenção, de melhores filmes de ficção científica dos anos 2020 e de cult classics modernos. Aparece em threads de Reddit onde pessoas pedem recomendas de filmes que não decepciona e nos comentários há invariavelmente alguém dizendo assiste Amor e Monstros, confia em mim. Essa recomendação boca a boca espontânea é o legado mais honesto que um filme poderá. Não é construído por campanha, não é mantido por algoritmo. E mantido por pessoas que assistirão e que, por algum motivo que elas próprias, às vezes têm dificuldade de articular completamente, sentem que o filme merece ser encontrado por mais gente. Para um estúdio, isso é frustrantemente intangível. Não aparece de forma limpa, em planilhas de bilheteria ou em métricas de streaming. Mas para quem faz filmes, para Matthews, para O'Brien, para toda a equipe que passou meses na Gold Coast fazendo um filme sobre coragem com criaturas digitais e um cachorro, é confirmação de que o trabalho valeu. O Empire Magazine disse que Hollywood poderia aprender muito com Amor e Monstros sobre como fazer filmes de verão mais enxutos. Que o caminho não passa necessariamente por orçamentos inflados a escala épica, mas por histórias bem contadas com personagens que você se importa e uma visão clara do que o filme precisa ser. 25 anos depois, essa lição ainda não foi completamente aprendida pela indústria, mas o filme permanece como exemplo vivo do que é possível quando você foca no que importa. Joel saiu do bunker como um mapa incompleto, habilidades insuficientes. Medo real é o amor de alguém como força motriz. Encontro pelo caminho que o mundo é mais complexo, mais perigoso e infinitamente mais bonito do que parecia lá de baixo, e chegou do outro lado não como o herói que imaginava que precisava ser, mas como a pessoa que precisava se tornar, se isso não é uma história que vale continuar contando. Eu não sei o que é.